Olá, hoje é dia 11 de setembro do ano da graça de 2019. Eu sou o Jofre Neto, professor de Ciência Política, mestre de Administração Pública e Governo e homem público por vocação. Este é um esforço de elevar o nível de conscientização política do nosso povo em geral. Bem, eu quero até repartir com vocês como é que eu preparo essas notas aqui. Eu seleciono durante o dia as principais notícias, as três principais, consulto pareceres, avalio, leio comentários, consulto fontes, algumas primárias, sejam em órgãos governamentais ou não, e preparo essa síntese procurando destacar o que está por detrás das notícias. Este é o meu esforço. Eu queria pedir a sua colaboração também, o seu esforço nesta luta contra a barbárie e de defesa da democracia. É fácil. Basta você clicar, se gostar do conteúdo naturalmente, clicar em compartilhar, em curtir esta postagem e, se possível, também clique em curtir a nossa página, Jofre Neto. Esta é uma que está transmitindo para você. E se você estiver no YouTube, por favor, basta ir lá nesse botãozinho vermelho aí embaixo e clicar em inscrever-se. Bom, vamos aos destaques de hoje. Carluxo, filho de Bolsonaro, acha que a democracia atrapalha. Bolsonaro vai recriar a CPMF. Na realidade, eu já vou fazer uma atualização. Agora, algumas horas atrás, ele já mudou de posição de novo, mas a princípio está nesse tom aí. Promotor de Minas Gerais acha que o seu salário de R$24 mil é um miserê. Vamos então a esta primeira notícia em relação ao filho de Bolsonaro. Segunda-feira, você já deve estar sabendo disso, mas o assunto é tão grave que eu julguei importante a gente retomar. O filho 2 do presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem em sua conta pessoal no Twitter, na qual afirma que, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Fecha aspas. A reação contrária foi imediata e generalizada. O Supremo mostrou indignação e viu desapreço pela democracia em postagem de Carlos Bolsonaro. Um absurdo, resumiu o ministro que pediu para não ser identificado. Não sei porquê, mostra a cara, fala de uma vez. O Senado Federal, disse o Alcolumbre, o presidente, o Senado Federal, o Parlamento Brasileiro, no Senado, no Parlamento Brasileiro, a democracia está fortalecida. As instituições todas estão pujantes, trabalhando em favor do Brasil. Então, uma manifestação como essa merece o meu desprezo. Já na Câmara, o presidente Rodrigo Maia disse que não queria nem comentar esse tipo de declaração porque só atrapalha e assusta investidores e só prejudica ainda mais o Brasil. E até o Mourão, o general Mourão, que está no exercício da presidência, disse que se não houvesse democracia, Bolsonaro não teria chegado ao comando do país, é verdade. Abre aspas, diz ele, a democracia é fundamental, são pilares da civilização ocidental. Ressaltando que é lógico que é possível fazer mudanças no país, sim, por meio do diálogo com o Congresso. Justo Mourão, que é um general que apoiou a ditadura, agora defende a democracia. Seja bem-vindo a esse novo estágio, esse patamar de civilização, general Mourão. Bom, qual é o resumo dessa história? Bolsonaro detesta a democracia. Sempre detestou e quer ser ditador. Os filhos reproduzem o que os pais falam, principalmente adolescentes tardios como este aí, o número 2. O que ele está falando no Twitter é óbvio que é comentado na casa dele. E ele escuta isso desde criança. Porque Bolsonaro, vocês se lembram, ele declarou mais de uma vez que ele desejava, lamentava que a ditadura tenha matado pouco, que deveria ter matado pelo menos mais 30 mil. Que ele queria ou desejava que o Fernando Henrique fosse fuzilado, à época o Fernando Henrique era presidente. E que ele, se pudesse, ele fecharia o Congresso. Ora, quando ele declarou isso, não era nenhum adolescente não, ele já era deputado federal. As ideias dele estavam cristalizadas e não mudaram. Ele não deu nenhum indício que ele foi evoluindo com o passar do tempo. Então o que ele pensa é isso mesmo. É por isso que ele não deu nenhuma declaração contrariando o filho dele dessa besteira que foi falada na segunda-feira.
A democracia, de fato, pode tornar os processos mais lentos. Pode ter erros. Por exemplo, um dos erros é eleger gente do tipo de Bolsonaro, né? E permitir que gente do tipo dos filhos dele estejam aí fazendo essa lambança no cenário nacional. Bem, só que como disse Churchill, que aí o irmãozinho dele citou, o irmãozinho do 02, o 01, né? Citou Churchill para aparentemente dizer que apoiava as falas de Churchill estariam em consonância com as falas do irmão dele. Não, Churchill falou justamente o contrário, uma frase famosa dele. A democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os demais. Ou seja, não existe regime perfeito, mas de todos o melhor é a democracia. Por um motivo simples, todos governam para si, ricos governam para ricos, empresários para empresários, defendem interesses de empresários, militares defendem interesses de militares. Pobres não tem ninguém para defendê-los, a não ser que cheguem ao governo. É por isso que precisamos ter democracia. Precisamos que os pobres, se não possam chegar diretamente, como alguém com a experiência de Lula que chegou ao governo, nós precisamos eleger representantes que, de fato, falem em nome dos pobres para defendê-los. É claro que acontece, como eu já disse, acidentes como esse. Não é que o povo decidiu errado, não. O povo decide certo. O que pode acontecer é não chegar a informação suficiente para o povo decidir. Como nós tivemos uma campanha de mídia, dois elementos de lavagem cerebral, mídia e redes sociais, não chegou a informação ao povo, a informação correta. Chegou a informação que esse senhor era alguém que iria defendê-los da corrupção, alguém que iria defendê-los da insegurança, alguém que iria lhes dar emprego, e que os seus adversários todos eram ao contrário disso. Claro que a população votou no que estava lhe sendo mostrado naquele momento. Bom, aliás, amanhã, depois com mais calma, eu vou trazer aqui um rol das palavras de Bolsonaro contra a democracia, que foram muito bem sintetizadas pelo Estado de São Paulo, que vale a pena a gente rever. Vamos à nossa próxima notícia agora, essa história da CPMF. Bolsonaro mentiu na campanha e quer trazer a CPMF de volta. Era o que eu tinha escrito agora há pouco, antes dele voltar atrás da volta atrás. Bolsonaro planeja, em sua proposta de reforma tributária, ressuscitar a CPMF, a tal contribuição provisória sobre movimentação financeira, ou seja, que cada saque e depósito em dinheiro sejam taxados com uma alíquota inicial de 0,4%. Mas é uma alíquota que deve crescer, porque Bolsonaro quer usar o novo imposto para substituir gradualmente a tributação sobre os salários, considerado pela sua equipe o Marco Sintra, ex-membro da equipe que acaba de ser demitido, e o Paulo Guedes, né? É que o Bolsonaro foi falar que ele é um chucro, combina Guedes com chucro, não é? Dizem que a tributação sobre a folha é nociva para a geração de emprego. Sim, de forma geral é mesmo, mas não desse jeito que eles estão falando. O governo afirmou que com a substituição da tributação sobre folha de pagamentos pelo novo imposto, a Seguridade Social acabaria sendo bancada pela população como um todo. Abre aspas, estamos transferindo ônus para toda a sociedade. Bolsonaro já havia afirmado, porém, neste mês mesmo, a Folha de São Paulo, que a recriação de um imposto nos moldes da CPMF deveria ser condicionado com uma compensação para a população. Abre aspas. Já falei para o Guedes, para ter nova CPMF tem que ter uma compensação para as pessoas. Senão ele vai tomar porrada, até de mim, disse o presidente. Esse linguajar chulo que é característico dele, não é? Esse linguajar de porteira ou de porta de certas casas de tolerância. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ontem, terça-feira, que essa história de ressuscitar a CPMF tem muita dificuldade de andar na Câmara e no Congresso. Resumo da história. O que eles querem, na realidade, não desistiram totalmente não, vamos rever as idas e vindas dele, não desistiram não, pode esperar. O que eles querem é substituir a contribuição previdenciária dos patrões pela CPMF. Ou seja, eles querem fragilizar ainda mais a reforma da Previdência, que hoje é um modelo tripartite, paga o trabalhador, paga o governo e paga o empresário. Eles querem sair fora, querem jogar tudo nas costas do trabalhador.
Primeiro, vamos entender o que é CPMF, que tem um histórico de enganação. É um histórico de mentiras. Primeiro, contribuição provisória, mentira, nunca foi provisória. Ela durou 11 anos, não era transitória coisa nenhuma, era permanente. Que era um pequeno valor, pequeníssimo valor, só que tem que esse pequeno valor, quando ele é aplicado várias vezes, se transforma num grande valor, se transforma juro sobre juro. E que ela teria sido criada, à época lá de Fernando Henrique Cardoso, para financiar a saúde. Mentira, menos da metade do que foi arrecadado com a CPMF foi usado na saúde, em torno aí de 40 bilhões por ano. Bem, ela é um imposto regressivo. O que significa imposto regressivo? É o contrário do progressivo. O progressivo é quanto mais se ganha, mais se paga proporcionalmente imposto. O regressivo, ou seja, o imposto progressivo atua sobre os ricos. O imposto regressivo é o contrário, justamente. Ele atua sobre os pobres. Quanto menos se ganha, mais se paga. E como é que se consegue fazer isso sem ter uma revolução? É simples, a coisa é indireta, é imposto sobre o consumo. Quando você taxa o consumo, você penaliza os pobres. Quer entender como é que funciona? É assim, olha. Tudo que o pobre ganha, ele consome. Ele ganha R$900. Nós vamos ver daqui um pouquinho na tabela que eu vou mostrar. Ele ganha R$900. Tá. Esses R$918 líquidos, quando ganha o salário mínimo. Tá? Ele consome tudo. Comida, água, luz, aluguel do barraco, remédio. Ele consome tudo. Então, tudo que ele consome vai ser penalizado por um imposto sobre o consumo. Já o rico não, o seu consumo é mínimo. Ele consome o mínimo e a maior parte ele especula ou guarda, mas então ele não é penalizado por imposto sobre o consumo. Bom, mas de tudo isso, o que mais importa é destacar essa característica do presidente Bolsonaro. Ele é um mentiroso compulsivo. Ele sofre de uma doença psiquiátrica chamada mitomania, que é a compulsão por mentir. Vai ver que é por isso que ele é chamado de mito, viu, gente? Não vamos se confundir aí, não, se iludir, mito, é mitômano, ou seja, o sujeito que é um mentiroso compulsivo. Tá? Agora, se o sujeito é um mentiroso compulsivo e é um comum dos mortais, é um comum da população, ele pode ser tão somente um papudo de bar, ou pode ser aquele adolescente que impressiona as menininhas dizendo que ele é rico, que o pai dele dá um carro zero para ele a cada aniversário que ele faz, ou que ele vai para Disney todo mês, assim por diante. Agora, se o mitômano, se o papudo é presidente da República, ele arrasta o país junto com ele. Tá? Por isso que, olha para você ver, de manhã cedo ele tinha dito que que se tivesse a CPMF, ele iria estudar uma compensação. Agora à tarde ele já declarou que não vai ter mais CPMF. Dá para confiar nisso? Um sujeito que mente compulsivamente, se mentiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai mentir na sexta, na sétima, na oitava e assim por diante. Bom, vamos para a nossa próxima matéria, para finalizar. Olha, esse senhor que aí está é um promotor de justiça de Minas. Ele se chama Leonardo Azeredo. Guarda esse nome que é interessante. Não adianta tentar localizá-lo nas redes sociais, porque ele não está em lugar nenhum. Eu tentei ontem e não achei. Leonardo Azeredo, promotor de justiça de Minas Gerais. Minha querida Minas Gerais, onde eu fiz minha faculdade de engenharia, na famosa Faculdade de Engenharia de Itajubá. Escola Federal de Engenharia de Itajubá, a EFEI. Vamos ver a matéria aqui. Em meio à grave crise que o estado de Minas atravessa, com tanta gente desempregada e funcionários públicos sobrevivendo com salários atrasados, parcelados, um promotor de justiça local decidiu contestar a própria remuneração. Ele não está satisfeito com o salário de 24 mil por mês e olha que esse valor pode ainda ser maior com os benefícios que ele tem, pobrezinho, os promotores de Minas, assim como de outros estados, tem 2 auxílios. Ele tem auxílio alimentação, porque corre risco de passar fome com salário de 24 mil, e tem um auxílio educação, para pagar a mensalidade da escola dos filhos. Bem, e uma reunião na Procuradoria-Geral de Justiça de Minas, essa notícia de 2 dias atrás também, mas também merece destaque. Quando se discutia o orçamento do Ministério Público para o ano que vem, o promotor Leonardo Azeredo dos Santos, esse senhor aí com cara de pobre, pediu a palavra e se mostrou muito irritado com o salário pago à categoria e com a possibilidade de os procuradores, dos promotores, não terem reajuste no próximo ano.
Só que isso foi falado, foi gravado e por conta da lei da transparência, que foi aprovada pelo Congresso, que foi aprovada pelos políticos, valorize a política, nós temos acesso a esse tipo de coisas. Foi gravado, foi colocado no site do Ministério Público. Vamos ver um resuminho do que ele disse. Você já deve ter ouvido por aí, mas vale a pena recordar. Abre aspas, estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito. Estou passando a gastar 8 mil para poder viver com meus 24 mil reais. Agora, eu e vários outros já estamos vivendo à base de comprimidos, à base de antidepressivo. Estou falando desse jeito aqui com 2 comprimidos, sertralina. Tomo 2 por dia, tomo 2 ansiolíticos por dia e ainda estou falando desse jeito. Imagina se eu não tomasse. Vamos ficar de que jeito? Nós vamos baixar mais a crista? Nós vamos viver pedinte quase com esse miserê de salário? Olha, esse é o tipo de notícia que dá indignação, né? Pelo escárnio, pelo deboche de alguém falar isso, né? O sujeito que ganha 24 mil reais, só que não é nem 24 mil reais. Um levantamento no portal da Transparência do Ministério Público de Minas, feito pelo jornal Estado de Minas, constatou que esse senhor aí ganhou em janeiro 99 mil reais. Além do salário, tem penduricalhos, tem vantagens, tem diárias, tem compensações. Ele ganhou 99 mil, é isso mesmo que eu estou falando. Na média dos últimos 6 meses, ele ganhou 68 mil reais. Nos últimos 4 anos, 5 anos, ele ganhou 4 milhões e 700 mil reais. Será que esse senhor tem noção do que é realmente um miserê? Mas antes disso, de entrar nesse dado, eu quero fazer um comentário aqui. O que é que o Ministério Público no Brasil está se transformando? Na Constituição de 88, para resistir ao autoritarismo, para resistir à ditadura, para resistir aos desmandos, a Constituição fortaleceu o Ministério Público concebendo este órgão, não é poder, concebendo este órgão como um órgão intermediário entre a sociedade e o Estado. Tá? Lhes deu liberdade, lhes deu garantia amplas, artigo 128 da Constituição Federal. Eles são inamovíveis, não podem ser transferidos. Os seus salários são irredutíveis. E os seus cargos são vitalícios. Eles não podem ser demitidos, salvo ação transitada em julgado, em que eles sejam condenados. Mas tem uma outra garantia que é muito mais ampla e muito pior. Eles são irresponsáveis do ponto de vista judicial, ou seja, eles podem denunciar quem quiser, do jeito que quiser e que não sofrem nenhuma consequência. Eles podem simplesmente, como eu já constatei, é claro que eu quero fazer uma ressalva aqui, porque a imensa maioria dos promotores que eu conheço são pessoas corretas, honestas, mas tem desvios como esses aí, como tem desvios da Lava Jato. Eles podem simplesmente forjar uma denúncia com facilidade, mandam uma notícia para o jornal, que eles trabalham sempre em colaboração com a imprensa, num conluio, manda uma notícia falsa para o jornal, pede para o jornal publicar alguma coisa sobre alguém. Uma vez que o jornal publicou, olha, temos uma notícia aqui, precisamos investigar. Ou então, de forma muito mais simples, eles trabalham a partir de denúncias anônimas. Sim, eles podem começar uma ação com uma denúncia anônima. Alguém enfia lá embaixo da porta, e eu estou citando aqui um caso real que aconteceu na cidade de São Luís do Paraitinga, aqui no estado de São Paulo. Alguém enfiou uma denúncia por baixo da porta do Ministério Público e a partir daí começou uma perseguição feroz contra um político. Perseguição feroz. Uma denúncia anônima. Muito bem, pronto. Desgraçou a vida. Desgraça a vida de quem eles quiserem. Porque do outro lado, primeiro, eles mandam para a imprensa. Na imprensa, repercute nas redes sociais. Nas redes sociais acabou. Só de dizer que você está denunciado, você já está condenado. Além disso, o custo dos advogados é altíssimo. Pronto, eles acabam com a vida de quem eles quiserem. Infelizmente. Ou alguém para o Ministério Público do jeito que está, ou o Brasil se transforma numa ditadura do Ministério Público. Haja vista a Lava Jato. Amanhã nós vamos comentar o conluio de Moro com Dallagnol e sua gangue para extorquir a confissão de um acusado. Eles atacaram a família da pessoa acusada. Amanhã a gente vai ver os detalhes disso. Bom, mas vamos lá, o que esse cara ganha.
68 mil reais por mês. Esse 4 milhões em 5 anos. Tá? Além disso, eles têm 2 meses de férias por ano. Será que esse debochado, esse atrevido conhece a realidade do país? Se não conhece, eu vou colocar aqui. Ó. Ele deveria conhecer, porque ele ganha para isso. A realidade é essa aqui. Olha só, nós temos que 30% dos brasileiros, dados do IBGE 2016, e isso pode ter piorado, 30% dos brasileiros ganham até meio salário mínimo, R$ 459. 58% dos brasileiros ganham até um salário, R$ 918 líquidos. 58% significa que 2 em cada brasileiro recebem no máximo até um salário mínimo. E repito, a cada 3 brasileiros, 1 recebe no máximo um salário mínimo. Aliás, eu queria pedir para você que está nos ouvindo, do Brasil inteiro, coloque aí o seu município, que eu sei que no interior do Nordeste, por exemplo, o salário que vige é o salário, meio salário. Esse aí, R$ 459, e olhe lá quando consegue. Tá? Muito bem, é isso. Sabe que o sujeito sabe o que é chegar no final do mês e não ter dinheiro para comprar comida? Não ter dinheiro para pagar água, não ter dinheiro para pagar luz? É isso que é a realidade de 2/3 dos brasileiros, 58%, quase 2/3 redondo, chegaria lá em 66,6%. Né? Então nós precisamos repudiar com veemência esse tipo de coisa, nós precisamos ir além, nós precisamos denunciar essa gente. É preciso que mais gente saiba o que está acontecendo. Hoje, ficamos sabendo, as folhas noticiaram, que ele não aguentou o tranco, e pediu licença médica, que nós vamos pagar, né? Os contribuintes de Minas Gerais é que vão pagar a licença médica desse senhor aí. É isso. Muito bem, mas acho que por hoje chega. Voltamos amanhã, se Deus quiser. E mais uma vez eu peço seu apoio. Compartilhe, curta a nossa página. Se estiver no YouTube, clique lá em inscrever-se. Até amanhã, se Deus quiser.